Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, o Salmo de número 27, versículo de número 3, que diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. E o título desse salmo diz assim: confiança em Deus e anelo pela sua presença. É um salmo muito conhecido, o Salmo 27, salmo que foi escrito por Davi. E o título desta mensagem de hoje é Fé Inabalável. E Davi, neste salmo, ele fala sobre esta fé. Ele expressa essa fé inabalável. E quando ele diz aqui no versículo 3, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Aí você vai dizer, mas missionária Regina, qual é o que nós podemos extrair? Qual a lição desta mensagem? Deus falou fortemente ao meu coração sobre essa questão dessa fé inabalável. Porque talvez você esteja passando por uma situações que aos nossos olhos, coisas que acontecem. Vou dar um exemplo aqui. Um ambiente de trabalho, inveja, a pressão no trabalho de pessoas que não querem o teu bem, mas querem te prejudicar. E quando há essas situações, o objetivo é aqui de fazer você desanimar, jogar a toalha, querer sair do emprego, querer arrumar um outro emprego, porque o ambiente está se tornando algo insuportável. Mas quando eu vejo essa palavra aqui, quando Davi diz assim, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria, ou seja, em Deus. Então, quando surgem essas situações, nós temos que olhar para o Senhor, não perder o foco, não deixar que essas situações venham mudar o rumo. Você acabar abrindo mão daquilo que Deus te deu, da bênção que Deus te deu, como eu dei o exemplo aqui do emprego, foi Deus que te deu. Então, infelizmente, essas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo para fazer você desistir, abrir mão da bênção que Deus te deu. Porque seria aparentemente mais cômodo abrir mão. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós vamos ver o quê? Quando a gente vê através da Bíblia, que a palavra de Deus nos ensina, a gente vê o que é o mundo espiritual. São situações que vêm, são esses exércitos, essas coisas que vêm para querer cercar, para querer colocar medo, para querer intimidar, para querer fazer desistir, para querer fazer desanimar. Mas aí a gente vai entender no mundo espiritual que essas coisas que vêm já foram derrotadas na cruz. Não tem poder sobre a sua vida. A bênção que Deus te deu, foi Deus que te deu, foi Deus que te abençoou. Talvez você esteja passando uma situação delicada com vizinho, com vizinha, pessoas que são implicantes, que acaba, cria um ambiente desagradável. E com isso, a pessoa queria até me mudar. Depois você ter sua casa e conseguiu com esforço, uma bênção que Deus te deu por causa dessa situação de pessoas que infelizmente não vigiam, e aquilo para querer criar uma inquietação, e aí fazer você desistir da bênção que Deus te deu. Mas quando eu vejo esse versículo, quando ele diz, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Eu não vou deixar me abalar por essas coisas. Talvez você esteja passando uma situação assim. Talvez esteja
você esteja passando por uma situação, um fim do relacionamento. Isso te chocou, te abalou muito, mexeu com a sua estrutura emocional. Você ficou totalmente, perdeu o chão. E isso fez com que você viesse até nem, sabe, foi uma frustração tão grande, foi uma decepção tão grande, que você acha que não vai ser mais feliz nessa área. Você não vai conseguir ser feliz nessa área, se realizar nesta área. Mas como a palavra, ainda que um exército me cercasse, ainda que viesse situações como essa situação, o teu coração não deve temer essas coisas. Deixar isso abalar, porque tem promessa de Deus na sua vida sentimental. E se não aconteceu, ou se houve essa situação, foi livramento que Deus te deu, porque Deus tem o melhor. Então agradeça a Deus, não lamenta, não reclame, não murmure, mas que você possa agradecer ao Senhor pelo livramento que Deus te deu. Não foi do Senhor este namoro, porque se fosse você estaria feliz e não decepcionada, frustrada. Talvez você esteja passando um momento de humilhação no ambiente onde você mora, um ambiente familiar. E você ter passado por essa situação, talvez você esteja morando numa casa que não é sua, que você está de favor, e com isso as pessoas, você tem sido humilhada, e você tem sofrido calada, porque você estaria de favor nesta casa. E infelizmente, você tem passado por essa situação, essa pressão. E tem hora que você pensa que você tem que desistir. Mas eu quero dizer para você, que ainda que um exército te cercasse, você continue confiando no Senhor, mesmo diante dessa situação. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. No lugar da vergonha, Deus dá dupla honra. Então vai ser no tempo certo, na hora certa, e você sair desta casa, e você vai sair para a sua casa, você ter a sua casa. E Deus vai estar te abençoando, vai estar te dando graça, e vai estar te dando sabedoria no lugar onde você está. Vai estar te dando sabedoria, para que você não venha ficar se abalando, ficar abalada, abatida. Porque são situações que vêm para querer abalar a nossa fé. Fazer a gente não confiar no Senhor, não depositar a nossa confiança totalmente, 100% no Senhor. Mas aqui, Davi, ele estava firme, não. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria, não. Sabe por que Davi declarou isso? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que não estava sozinho. E mesmo diante das lutas, mesmo diante das provas, mesmo diante das dificuldades, dos desertos da vida, ele sabia que Deus é maior, que o Deus que ele servia é o Deus Todo-Poderoso. Ele não estava sozinho. Ele sabia que Deus tinha poder para mudar as situações, como ele teve várias experiências de livramento de Deus na sua vida. E é assim que Deus faz. Ele cuida. Mas Ele quer que nós venhamos aqui a confiar nele, a depositar a nossa confiança nele, lançar, entregar a Ele tudo aquilo que tem te preocupado, te angustiado. Você venha falar com Deus através da oração, conversar com o Senhor, confiar, esperar nele, que o mais Ele fará, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E é Ele que cuida de ti, da sua família. Então que você possa estar com a sua fé firme, inabalável no Senhor, porque tem promessas de Deus na sua vida. E creia que dias melhores virão. Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, hein? Inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.